a este Deus, em nome de Jesus Cristo. Hoje é um dia, assim, comemorado, né, o Dia dos Pais. Que Deus abençoe a todos, né, que são pais. Eu creio que alguns deixaram para vir no culto das 8, né, até porque o dia corrido, o culto das 6, fica assim muito em cima. Quando a gente sai um pouco, atrasa. Mas eu quero, né, dizer a todos que estão aqui, que são pais, que Deus abençoe, né, a todos aqueles que estão nesta casa de oração. Hoje é comemorado o Dia dos Pais, mas eu quero dizer nesta noite que o pai que tem que ser engrandecido, louvado, bendizer o nome dele a todo instante é o nosso Deus, aleluia. Porque se nós estamos aqui nesta noite, você que é pai, você que é mãe, porque tem muitas mães que criaram seus filhos, bem dizer, quase sozinha, né? Foi pai e mãe ao mesmo tempo. Nós sabemos assim que tem mãe que ela cria seus filhos como se fosse mãe e pai, né? E criou muito bem ainda, né? Então, eu quero dizer que Deus o abençoe. E se você tem tido esta sabedoria para cuidar dos seus filhos, cuidar da sua casa, pode ter a certeza que as mãos de Deus, do Deus Todo-Poderoso, que tem cuidado, que tem sustentado e guardado as nossas vidas. Então, hoje é um dia de comemorar, né, onde a gente se comemora o Dia dos Pais. Mas nós queremos hoje engrandecer o nome de Deus, amém? Porque nós estávamos perdidos no mundo, desgarrado, como diz a palavra, como ovelhas que não tinha pastor. Nós estávamos enganados, né? No mundo aí que oferecia tantas coisas ruins, mas a graça de Deus nos alcançou, amém? Então, nesta noite, o nome do Senhor é glorificado. Abra sua Bíblia no livro de Oséias. Glória a Deus. Oséias 6. Aleluias. Oséias 6. A palavra de Deus diz assim, no versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás no céu. Tu és grandioso, tu és adorado, tu és glorificado e exaltado nesta casa. Aqui nós chegamos nesta noite, ó Pai amado, entoamos hinos de louvor e adoração a Ti. E nesse momento, Senhor da glória, nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Que o nosso coração esteja voltado para a Tua palavra, os nossos ouvidos aguçados nesta noite, Deus. Para que nós venhamos ouvir e entender, que a nossa mente seja cativa ao Senhor, para entendermos a Tua palavra, o Teu propósito para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Pode se assentar, igreja, em nome do Senhor Jesus. Uma palavra assim, bem conhecida, amém, igreja, de todos nós. Onde diz, eu me lembro que desde que eu me converti há 20 e poucos anos, quase 30 anos atrás, um versículo que sempre gostei, sempre gosto, é esse versículo de Oséias 6, 3, onde a palavra de Deus diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva seródia que rega a terra. E nós bem sabemos que nós somos a terra, amém? A terra do Senhor, o nosso coração é uma terra fértil. O livro de Oséias, no capítulo 6, 3, ele nos incita a conhecer a Deus. E porém, ele ainda vai mais fundo, ele diz assim: prosseguir em conhecer.
Quando fala prosseguir em conhecer, a palavra diz aqui, ir avante, né? Eu vou prosseguir. Eu não quero parar, eu vou prosseguir. Eu vou até o fim. Eu vou continuar, não é desta maneira? Assim que a palavra de Deus quer dizer para nós, igreja. Quando a palavra diz aqui, é prosseguir em conhecer. Prossigamos e conhecemos. Eu não quero somente conhecer. Eu quero prosseguir. Eu quero ir mais além, eu quero ir mais fundo, eu quero chegar um pouco mais longe. É isso que o profeta Oséias estava dizendo nesta palavra, ir avante, né? É uma condição contínua, de uma velocidade, eu quero ir mais. Eu quero ir mais fundo, como tem um louvor, né? Tem uns louvor que fala, né? Eu quero conhecer mais a Deus. E quando a palavra de Deus diz isso, esta palavra, nós vemos aqui, conhecer a Deus é algo quase inacreditável para uns. Sabe por quê? E metafórico para outros. Porque como pode alguém natural, alguém pecador, um homem, uma mulher natural, querer conhecer um Deus invisível e santo? Porque a Bíblia diz que Ele é santo. A palavra do Senhor diz que Ele é santo, santo e santo. Então, conhecer a Deus é algo inacreditável para algumas pessoas. Eles vão falar assim, como pode alguém natural conhecer alguém sobrenatural? Que nós somos natural. Como que nós vamos conhecer alguém sobrenatural? Como pode um pecador, como nós, conhecer alguém que é santo? E nós vamos ver um pouquinho adiante aqui na palavra, Jeremias, através do livro de Jeremias 29, 13. A palavra de Deus diz que, através do livro, o próprio Deus, Ele se deixa ser conhecido por nós. Ele quer ser conhecido por nós, amém, igreja? Ele veio, aleluia, para isso, para que nós conheçamos Ele, aleluia, na beleza que Ele é, na santidade que Ele é, na grandeza que Ele é, no senhorio santo que Ele é. Ele quer que nós conheçamos a Ele. E a palavra de Deus diz aqui, Jeremias 29, 13, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, serei achado de vós. Um Deus tão santo, né? Um Deus grande, poderoso. E a palavra diz que Ele quer, né? Ele quer ser achado, conhecido por nós. Ele quer que nós conheçamos Ele de verdade. Por isso a palavra diz, e serei achado de vós. Será que nós temos achado a Deus? Aleluia. Assim como Ele nos achou, nós também precisamos achar Ele. A palavra diz, e serei achado de vós, diz o Senhor. E farei voltar os vossos cativos, congregar-vos-eis de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Então, o próprio Deus, Ele quer ser conhecido. Ele quer ser conhecido de nós. E Ele mesmo, né, nos estimula a buscar e a conhecer. É Ele que fala, e serei achado de vós. Ele mesmo nos estimula a buscar e ser achado. Como que eu vou achar Deus? Através da palavra. Como que eu vou conhecer a Deus? Através da palavra. Porque conhecer a Deus, de ouvir falar, igreja, é uma coisa. Eu lembro que quando eu me converti, também um louvor que eu não esqueci, na época louvava muito. Antes eu te conhecia de ouvir falar,
mas agora de contigo andar. Antes nós conhecíamos um Deus que a gente punha lá na parede, você punha ali um quadrinho, né, um retratinho dele ali na parede ou em cima de um móvel, né, acendia às vezes até uma vela, não era assim? Era um Deus assim que nós conhecia. Mas hoje nós andamos com Ele, aleluia. Hoje eu não preciso carregar mais nada comigo, se eu não estiver com a Bíblia. A palavra diz que a palavra a palavra de Deus está no meu coração. Onde eu andar, eu tenho a palavra. Onde eu andar, eu posso pronunciar a palavra de vida, a palavra que transforma, a palavra que liberta. Onde eu estiver, se eu não estiver com a Bíblia, eu tenho a palavra guardada no meu coração. E onde eu estiver, eu posso levantar a minha mão e repreender aquele mal, repreender aquela enfermidade que tem assolado as nossas vidas, às vezes, e a humanidade. Então, nós vemos aqui nesta palavra, Ele mesmo nos estimula a buscar e a conhecê-lo e ir mais fundo. Por isso que a palavra de Deus diz no livro de Ezequiel 47, do cordão, né, que mediu, ali o primeiro dava no tornozelo, o segundo dava no joelho, o terceiro dava né, assim nos quadril, mais ou menos na cintura, e o outro dava para passar a nado já. Você chegava na água, a água já era profunda. Então, quando nós vemos aí, nós vemos a necessidade de não ficar só no raso, né? Nós não podemos conformar com um pouquinho, nós não podemos conformar com uma coisinha só, de um Deus tão grande e poderoso, que tem para a minha vida e para a sua, coisas grandes. A palavra diz, lá em Jeremias 33, né? A palavra diz assim, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Talvez ainda não experimentamos, aleluia, porque não temos clamado, não temos aprofundado, não temos buscado, aleluia, esta intimidade com o Pai. E Ele quer ser conhecido de nós, igreja. Ele quer ser conhecido. É isso que a palavra me chama a atenção nesta noite, sabia? Ele quer ser conhecido, louvado seja o nome do Senhor. Quanto mais conhecemos uma pessoa, mais nós sabemos sobre ela, não é assim? Quanto mais você conhece uma pessoa, quanto mais você conhece ela, você sabe o gosto dela, daquilo que ela gosta, daquilo que ela não gosta, não é assim? Onde ela gosta de ir, onde ela não gosta de ir, o que ela gosta de comer, o que ela não gosta, como que ela gosta, de que horário que ela gosta de dormir, que horário que não. Quanto mais nós conhecemos uma pessoa, mais nós sabemos sobre a vida íntima dela. E é isso que Deus quer para mim e para você. Quanto mais conhecemos uma pessoa, mais sabemos sobre ela. Nós sabemos dos seus gostos, das suas vontades. Se eu só conheço a irmã Fernanda, eu não tenho assim, um conhecimento assim, né? Não sou mais íntima. Eu não conheço muita coisa. Eu conheço ela daqui da igreja, né? Agora, começa a conviver com a pessoa, você vai assim, descobrindo mais coisas. Você vai vendo aquilo que a pessoa gosta, o que ela não gosta, como que ela é, como que ela não é, se ela é uma pessoa mais calma, se ela é uma pessoa um pouquinho mais estourada, não é assim? Porque você vê a pessoa só assim, eu conheço, mas a palavra diz que não basta somente conhecer. Nós temos que prosseguir. E quando eu prossigo em conhecer alguém, eu descubro muitas coisas. E para nós descobrir, aleluia, as grandezas
que estão escondidas em Deus, eu preciso aprofundar no conhecimento da palavra. E assim é a vida cristã. Aleluia. Tem pessoas que às vezes nós conhecemos já há anos, mas conhecemos, né? Pessoas que nós conhecemos há anos, e sempre é do mesmo jeitinho, né? Pessoas que servem a Deus há anos, mas sempre do mesmo jeitinho. Você não vê assim uma mudança, você não vê aquela pessoa, por exemplo, há anos, a pessoa passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, do mesmo jeitinho, ela entra na igreja, ela senta no banco e vai embora para casa. Você passar anos sem ver ela, você vai ver, ela está do mesmo jeitinho. Ela vem para a igreja, senta no banco, quietinho ali, adora ali quietinho, vai embora para casa. E Deus não quer somente isso de nós, igreja. Deus quer que eu vou crescendo, vou aprofundando. Quando eu vou aprofundando no conhecimento, eu conheci a Deus, eu estou aprofundando, eu conheci a Deus, eu sentei na cadeira da igreja, me batizei, daqui a pouco eu já estou cheia do Espírito Santo, eu já fui batizada em dons de língua, eu já estou ali profetizando, eu já estou ali orando para alguém, eu já estou com ministério, eu já estou num grupo de louvor, eu já estou cuidando das crianças, eu já estou ali fazendo visita e assim por diante. Porque eu estou conhecendo mais e mais. Né? Para conhecer, tem que aprofundar. Tem que aprofundar. Se não aprofundar, eu fico sempre do mesmo jeitinho. Não muda. Você vê a pessoa ali, está do mesmo jeitinho. Ela está adorando a Deus, glória a Deus está. Mas Deus quer um conhecimento a mais. Né? Ele quer que nós nos aprofundamos a mais no conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele quer tornar-se mais íntimo. Mais íntimo, igreja. Quando é interessante observarmos que o fato de conhecermos alguém pode nos deixar a um passo. Né? Quando você conhece alguém, uma pessoa, e vai se tornando conhecer mais, eu quero conhecer mais você. Você vai conhecendo ali mais, vai tendo uma intimidade, não vai? Vai passando a ter aquela intimidade que você não tinha quando você conheceu. Porque você foi conhecendo, aprofundando ali no conhecimento. E assim é a nossa vida com Deus. A palavra de Deus diz aqui, o livro de Gênesis 3, 8 e 13, do 8 ao 13, a palavra diz assim, relata a queda do homem. E é impressionante a gente ver, igreja. É Deus procurar por Adão e não encontrar. Deus chegava ali todos os dias, na viração do dia, e todos os dias estava Adão ali. E Deus chegou num determinado dia, e Deus procurou Adão. Engraçado, né? Quando Deus chegava ali, Adão já estava ali pronto. Agora chegou o momento que Deus chegou ali, Adão estava escondido. Deus sabia, não, porque Ele é onisciente, onipotente, onipresente, Ele sabia onde Adão estava, mas Ele chegou naquele momento, Ele não viu. Adão estava escondido, porque o pecado escondeu o homem, o ser humano de Deus, né? O pecado esconde o homem de Deus. Você já prestou atenção quando uma pessoa está firme na casa do Senhor? Se ela dá um desvio, você já viu que ela fica se escondendo de você? Ela não atende o telefone seu direito mais. Ela não quer que você vá nem na casa dela. Ela começa a fugir. Porque não está bem.
Porque quando está bem, ela quer você perto dela. Ela quer ouvir você falar com ela. E é da mesma maneira foi com Adão quando Deus chega ali. A Bíblia diz que Adão se escondeu. Né? A palavra diz que Adão se escondeu. Gênesis 3, do 8 ao 13. A Bíblia diz assim, né? O irmão colocou lá. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Se esconderam. E a palavra de Deus diz aqui, igreja, ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim à tardinha, eles esconderam o homem e a sua mulher da presença do Senhor entre as árvores. E aqui nós podemos observar que Adão, ele era tão íntimo de Deus, que a Bíblia diz assim, que ouviram a voz do Senhor. Eles ouviram a voz do Senhor, que caminhava entre o jardim. Eles ouviram os passos de Deus que estava caminhando ali. E a Bíblia diz que eles se esconderam. Quando Deus falou, Adão, onde tu está? Ele já estava escondido. Engraçado isso. Porque quando nós olhamos para esta palavra, nós vemos aqui que ele sabia. Ele conhecia Deus tão de perto, ele tinha tanta intimidade com o Pai, que ele conhecia até o barulho quando ele chegava ali no jardim. Você sabia que Deus conhece? Deus conhece quando nós deitamos, a Bíblia fala, quando nós dormimos, quando nós levantamos. Deus conhece, Deus sabe até o nosso barulho, conforme nós viramos na cama, conforme nós respiramos, Deus sabe tudo. A palavra vai dizendo, igreja, que Adão, ele era íntimo de Deus, que ele conhecia de perto e sabia como era o modo que o Senhor andava. Ele sabia que era Deus que estava chegando naquele momento. Pelos passos de uma pessoa, você sabe quem está chegando em casa, não é assim? Pelo menos as mães, né? A gente que é mãe, a gente sabe qual filho que está chegando em casa pelo barulho, né? Sabia? Eu sou assim. Pelo barulho do portão ou da porta que abriu e fechou, eu sei quem está entrando em casa, igreja. Eu tenho 3 filhos, né? Abençoado. Eu sei. Eu sei quando é meu marido que chegou, eu sei quando é meus filhos que chegaram. Pelo barulho que faz no portão ou na porta. A gente já sabe, até não precisa nem falar. Porque se falar pela voz, você já sabe. Mas só pelo barulho dos pés, do andar, da batida, do jeito que fechou a porta, você já sabe, não é assim? Quem chegou em casa. Você não sabe, você já não dá para você conhecer quando é a Isabela ou o Charles? Então, é assim. Pelo barulho da porta do banheiro, você sabe quem entrou, quem saiu no banheiro? Dos seus filhos, sabia? E Adão era tão íntimo. Por que nós sabemos assim? Porque nós somos íntimos dos nossos filhos. Nós somos íntimos do nosso esposo. Então, nós sabemos o barulho. Pelo barulho, nós já sabemos quem é. É o Alexandre, eu já falo. É a Xanda. É o Adriano. Entendeu? Pelo barulho, eu já sei quem chegou. E Adão era tão íntimo de Deus, que pelo barulho dos pés ali, do seu caminhar, aleluia, ele sabia que o Senhor tinha chegado ali. E a Bíblia diz que ele se escondeu. A intimidade, igreja. Nós estamos falando aqui de ser íntimo, de ter intimidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas como é que eu vou ser íntimo de alguém se eu não conversar? Né?
Como que você vai ser íntimo de alguém se você não ter um diálogo, não conversar, igreja? Não existe intimidade sem diálogo. Para mim ter uma intimidade com alguém, eu tenho que ter diálogo. Porque daí eu vou conhecer aquela pessoa de verdade. Né? Eu vou passar a conhecer o diálogo. Por isso que hoje, né? A maioria dos casamentos hoje não vão para frente. Você já prestou atenção? Dos adolescentes? Porque hoje não se namora mais, né? Eu lembro do Sila Malafaia que falava muito isso há uns tempos atrás. Porque hoje um namoro é beijo, 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 que eu não sei de onde que beija tanto. Dependendo, né, dos garotos por aí com as meninas. Que não sabe conversar, sentar do lado do outro e conversar. Né? Eu nunca vi a garra-garra dos meus filhos, que são todos casados já. Minha filha, meu filho mais velho, meu que vai fazer 44 anos, já tem 18 anos de casado. Nunca vi. Mas tem casal de namorado que dá medo. Não tem nem respeito, né? E morde aqui, morde lá, e põe lá, não sabe? Você olha aquilo, que conhecimento do quê? Que conhecimento que ele está tendo com aquela pessoa? Não conversa. A intimidade vem de conversar. Você só vai conhecer uma pessoa através do diálogo. Comece a conversar com ela vai contar muita coisa para você, você vai contar muita coisa para ele. É um diálogo, você vai vendo o que ele gosta, o que ela não gosta, e assim por diante. O diálogo. Deus é assim. Primeiro passo é o diálogo. Será que nós temos tido esse diálogo com o Pai? Nós conhecemos um Deus que está lá longe, né? Um Deus de ouvir falar, como se diz, né? Deus tem que ser conhecido com diálogo. Eu tenho que conversar, igual eu estou conversando com um amigo. Eu tenho que contar a minha fraqueza para ele sabe da minha fraqueza, dos meus problemas, da minha ansiedade, de tudo. Mas eu tenho que contar para ele, Pai, hoje eu acordei triste. Pai, o que está acontecendo, Senhor? Né? Eu tenho que dialogar com o Pai. Ele vai trazer também a resposta para mim daquilo que eu preciso. Então, o primeiro passo, igreja, é o diálogo. Né? Muitas pessoas têm tentado conhecer a Deus pelo lado errado. Né? Ninguém inicia um relacionamento sem antes haver um diálogo. Eu chego aqui, já vou abraçando, né? Um abraçando o outro aí, estou namorando fulano, mas você nem conversou com ele, está namorando por quê? Só porque você deu um beijo nele ali, você está namorando ele. Tem que ter um diálogo, como é que você chama? Você é bonito, você é bonita. Gostei de você. Não é assim? Tem que ter um diálogo primeiro. Então, igreja, nós vemos aqui que para iniciar um relacionamento, tem que ter um diálogo. Com Deus é do mesmo modo. A Bíblia diz que Ele é simples. E Ele é pessoal. A Bíblia fala que Ele é espírito, mas Ele ouve, Ele chora, Ele sente o que você sente. Deus sente o que você sente. A Bíblia diz que quando Ele encontra com aquela mulher que estava levando o seu filho, o único filho, para ser enterrado, a Bíblia diz que Ele chorou. Lá em Lázaro, quando Lázaro morreu, a Bíblia diz que Ele chorou. Ele sente, Ele se comove com a minha situação e com a sua. Deus não é um Deus que não está nem aí. Ele se comove com a minha e a sua situação. E como que nós vamos, né, ter esse diálogo? Porque ele é um ser pessoal. A Bíblia fala que a oração é uma forma infalível de nós dialogar com Deus. Como que eu vou dialogar com Deus? A oração. Eu passo a semana inteira sem orar.
Eu passei a semana inteira sem ter um diálogo com meu pai. Você consegue ficar o dia inteiro dentro da sua casa sem dialogar com alguém, igreja? É muito ruim, né? É muito ruim, você não consegue. Agora com o pai. Eu conheço um Deus que está lá, eu só busco Ele a hora que eu preciso. Como se fosse, né, um curativo, um band-aid. Na hora que eu estou machucado, eu falo, Deus, o Senhor precisa me fazer tal coisa, o Senhor precisa resolver esse problema. Mas a hora que está tudo bem, eu posso falar, Senhor, muito obrigado. Né, que a irmã Ana Luzia falou, né, nós viemos aqui agradecer, né, irmã? Muito obrigado, Senhor, por mais uma semana, Pai, que o Senhor guardou as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por esta semana, que o Senhor guardou a nossa família. Muito obrigado, Senhor, porque mais uma semana, e nós não recebemos o telefonema de ninguém, dos nossos entes queridos, que estão doentes, o faleceu. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo pão de cada dia. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem colocado todos os dias o alimento na nossa mesa. Então, é conversar com o Pai. Né? Conversar com Ele, amém? Louvado seja o nome do Senhor. A oração, igreja. Jeremias 33, 2 fala, é a palavra que eu disse, né? Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. O segundo passo, o primeiro é o diálogo. O segundo, quando eu tenho um diálogo, eu me relaciono. Eu tenho um bom relacionamento com meus filhos, porque eu tenho um diálogo com meus filhos. Eu tenho um bom relacionamento com o irmão Édipo, porque sempre nós temos um diálogo. Eu tenho um bom relacionamento. Eu tenho um bom relacionamento com a irmã Ana Luzia, com a irmã Fernanda e assim por diante. Por quê? Porque sempre estamos conversando. Amém? Então, relacionamento. Louvado seja o nome do Senhor. Para que um laço afetivo entre duas ou mais pessoas se mantenham, tem que haver um relacionamento, uma conservação de amizade. Um laço de amizade. Né? Deus chama de amigo. Né? Ele chama de amigo. Amigo é amigo, gente. Amigo é aquele que você até confia de contar para ele algumas coisas que você não conta para aquele que você conhece só. Eu só conheço o irmão Roberto, mas o Adriano é meu amigo. É aquele que eu confio. Aquele que eu já conto mais algumas coisas que eu não conto para o irmão Roberto, que eu conheço. Sabia? Então, a palavra de Deus diz relacionamento. Enoque andou sempre em comunhão com Deus. Em um dia, desapareceu, porquanto Deus o arrebatou. Gênesis 5, 24. A intimidade, igreja. Andava com Deus. E por que eu não ando com Deus? Eu tenho que andar com Deus. O meu deitar é Deus, o meu levantar é Deus, o meu dia a dia é Deus. Por isso que a palavra diz, né? Quando a palavra diz lá orar sem cessar, ninguém consegue passar o dia orando, não existe. Você trabalha, você estuda, você está, né? Mas a nossa mente, ela está ligada no Pai. Então, quando vem ali, né, um momento ali que você precisa ali usar uma oração ou uma palavra, a mente está ligada no Pai. Você abriu a boca, é Deus que coloca a palavra. Sabia, igreja? Você pode estar conversando, está no meio dos seus amigos ali, do trabalho. Ali, quem olha, você é uma pessoa normal. A impressão, olhando em todos, uma impressão que é todos iguais. Mas ali tem pessoas que professam Jesus, outros que professam o espiritismo, o catolicismo, alguns que nem creem em nada. Todos trabalhando junto.
Então, você olhando ali, aparentemente, parece todos normal. Mas quando vem uma situação, aquele que conhece tem uma intimidade com Deus, aleluia. Na hora da necessidade, ele abre a boca e todos se calam. Porque a sabedoria vem de Deus. Aqueles que são íntimos de Deus, quando ele abre a boca, não precisa ter leitura. Eu conheço pessoas que não têm leitura nenhuma, que pegava a Bíblia, né? Pega ainda, porque está viva ainda a irmã Lourdes. Ela pegava a Bíblia de ponta cabeça. Virava assim, todo mundo lendo a Bíblia, e ela estava com a dela até de ponta cabeça. Para ela, ela não tinha noção o que era a letra de pé ou de virado ao contrário. Mas quando aquela neguinha abria a boca, como diz, né? Deus enchia. Até arrepia de falar. Deus usava de uma tal maneira. A sabedoria do homem vem de Deus. Vem da intimidade. Sabia? É bonito você falar um monte de palavras bonitas, né? Dizer que eu queria ser uma pessoa muito, né, bem estudada para falar umas palavras difíceis aqui. Eu não sou, eu sou uma pessoa que eu sou muito contente com a maneira que eu sou, sabia? Eu não, se não, por que eu não estudei? Por quê, sabe? Eu não sou assim. Eu agradeço a Deus com o que Deus me deu. Se eu tenho esse grau de estudo só, vim lá do meio do mato, e Deus tem me capacitado, é Deus que me capacita. Eu não vou ficar falando, mas por que eu não estudei? Porque não, do jeito que eu sou, no momento que Deus precisa usar, Ele usa. É do jeito que você é. Agora você precisa, eu e você, nós precisamos ser íntimo de Deus. Nós precisamos ter diálogo, nós precisamos ter um relacionamento. Quando eu tenho relacionamento com o Pai, na hora que eu precisar, o Senhor vai colocar a palavra na minha boca. Se nós não tiver com Deus um relacionamento, nunca nós vamos ter intimidade, igreja. Se você não tem um diálogo com Deus, você não vai ter um relacionamento com Deus. Se você não tiver um relacionamento, nunca você vai ser íntimo dele. Sabia? Nós não vamos ser íntimo. Nós não vamos ter aquela intimidade com o Pai. A intimidade vem do diálogo, do relacionamento, e daí sim vem a intimidade. Se não tivermos intimidade, nunca nós vamos conhecer a Deus de verdade. Todo mundo fala, eu conheço a Deus. Mas sabe, você conhecer a Deus, naquele momento ali, que não tem mais ninguém, não tem mais recurso, o médico já deu a última palavra, mas você conhece, aleluia, o Deus Todo-Poderoso, e você olha para cima e fala, Pai, eu sei que o Senhor existe. E você não entra em pânico. Sabia? Você não entra em pânico, porque você conhece Ele. Você é íntima dEle. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nunca iremos conhecer o Deus de verdade se nós não tivermos a intimidade. Glória a Deus. Para ter essa intimidade, nós temos que falar com Ele todos os dias. Nós temos que estar na presença dEle todos os dias. Você já viu a intimidade que nós temos com o celular? Gente, que coisa, não? Vamos ser sinceros, né? Você já viu a intimidade que nós temos com o bendito celular? É impressionante, estou falando de mim também. Quando não tinha, até uns 5 anos para trás, eu nunca tive celular. Acho que faz uns 5 anos que eu tenho, se fizer. Acho que é isso mesmo. Eu não tinha celular. Depois que você pega o celular, você vai ficando tão íntima dele ali, que você não consegue ficar sem ele. Você esquece ele, você volta até buscar. Se você sai de casa, dependendo. Sabia? Se você esquece ele na casa de um parente, você volta a buscar.
Porque você está tão íntima ali dos contatos, ali das conversas, que você não consegue ficar sem. Ué, mas alguém pode ligar para o telefone da esposa. Mas não, eu quero buscar o meu. Não é assim? Intimidade, nós estamos muito íntimos do celular. E às vezes nós estamos mais íntimos do celular do que de Deus. Porque quantas vezes nós temos falado no celular, quantas vezes nós temos falado com Deus. Igreja, eu peço perdão a Deus pela minha vida também. Porque nós estamos muito íntimos do celular. Sabia? E nós precisamos ser mais íntimos do Pai. Nós precisamos ser mais íntimos de Deus. Intimidade. Jó 42:5. A palavra diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Porque agora os meus próprios olhos vê. Olha lá. De fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Contudo, agora os meus olhos te contemplaram. Eu tinha ouvido falar de Deus, que Deus era bom mesmo. Né? Eu tinha ouvido falar de Deus, que Deus abençoa, né? Que Deus abre portas de emprego, que Deus cura, que Deus liberta. Mas agora meus olhos estão vendo, eu vi Deus curar. Eu sei que Deus cura, quando eu abro a minha boca e libero uma palavra, Deus cura, Deus liberta, porque o nome dele é poderoso. Então Jó passou por tudo que ele passou. Ele falou: agora eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. Agora eu vi com os meus olhos, eu contemplo com meus olhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui está falando da intimidade. A intimidade é um ponto mais alto de um relacionamento, pois ela traz certas permissões de liberdade, não é assim? Uma intimidade, ela dá condições de liberdade. Você tem, quando você é íntimo, você está namorando, você fica noiva, você já tem uma intimidade diferente. Quando você namora uma coisa, quando está noivo já é outro, está chegando para casar, casou, é outra intimidade, não é assim? Mesma coisa com Deus. É os 3 passos. Agora veio na minha mente aqui, igreja, ó. Quando você conhece uma pessoa, você conhece, tem um diálogo com ela. Primeiro. O segundo, o relacionamento. Você começa a relacionar com ela, não é assim? Estou namorando, estou me relacionando, namorando. Depois você já já vem o noivado e o casamento. Já é diferente, já passa a ser íntimo. Casou, já passa a ser íntimo, já é intimidade. Com Deus, a mesma coisa. Eu tenho um diálogo, eu conheci Deus, eu tenho um diálogo e passo a ter um relacionamento e uma intimidade. Glória a Deus, igreja. Eu passo a ter uma intimidade com o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A intimidade é um ponto mais alto do relacionamento, pois ela traz certas permissões de liberdade com as quais podemos nos tornar parte quase física uma da outra. É assim a intimidade. A intimidade com Deus. Igreja, sabe a intimidade com o Pai, com o Criador? Glória a Deus. Não dá para conhecer a Deus somente pelo diálogo ou pelo relacionamento só. É necessário ter a intimidade com Ele. A Bíblia diz que Moisés, ele foi claro com Deus em um diálogo, que através do relacionamento trouxe intimidade. A Bíblia diz que Moisés era íntimo do Senhor. Moisés tinha uma intimidade com Deus, assim, de falar assim, ó, boca a boca, cara a cara, igreja. Intimidade com o Pai, eu sou íntima de Deus.
Na hora que vem aquela aflição, oh Pai, o Senhor está aqui. Você deita em paz, porque você sabe que Ele está cuidando. A intimidade. E diz a palavra aqui que Moisés, ele era tão íntimo de Deus. Ele tinha, uma intimidade com o Pai, que a Bíblia diz aqui assim nesta palavra, igreja. Moisés foi claro com Deus em um diálogo através do relacionamento, porque ele tinha assim, um relacionamento muito íntimo. Moisés exige a presença de Deus. Ele diz assim, ele teve essa relação devido ao grau de intimidade que ele tinha com Deus. Ele falou assim para Deus, deixa eu ver onde que está aqui. Podendo exigir assim, que Deus o acompanhasse. A Bíblia fala assim que ele, na primeira vez que ele falou com Deus, ele falou desta maneira para Deus. Deus promete enviar seu anjo para guiar e guardar Israel até a terra prometida. Na segunda parte, a Bíblia diz aqui, isso está lá em Êxodo 33, do 1 ao 3, e depois 15, do 15 ao 17. Está escrito esta palavra, igreja. Está desta maneira, eu abreviei algumas coisas aqui para não ler inteiro. Mas a palavra está escrita aqui, que na segunda parte, Moisés, com ousadia de alguém convicto de intimidade, de fé que ele tinha com Deus, ele clama para que vá o próprio Deus na frente do seu povo. Porque Deus disse que ia enviar o seu anjo. Pode ir que eu vou enviar o anjo. Ele falou, se a sua presença não for comigo, conosco, não mande que nós vá. Olha a intimidade que ele tinha com Deus. Ele queria a presença dele, do Pai. A intimidade. Quem não tem intimidade, não tem como exigir, igreja. Como que você vai exigir alguma coisa de alguém se você não tem uma intimidade com a pessoa? Quando você tem uma intimidade, você tem como exigir. A palavra de Deus diz aqui que Moisés não era santo, ele tinha erros igual eu e você, ele tinha defeitos, ele tinha defeitos igualzinho nós, ele tinha erros, ele tinha defeito, ele não era um homem santo, mas a Bíblia diz que ele tinha um coração de adorador, ele tinha um coração de alguém que era íntimo do Pai. Não importa a situação que nós encontramos, igreja. Não importa a situação que nós estamos vivendo hoje. Mas se eu e você ser íntimo do Pai, aleluia, a Bíblia fala que tudo que nós pedimos em nome dEle, Ele fará. Não sei qual é a situação que você precisa, não sei qual é a resposta que você precisa no momento, mas aquele que são íntimo de Deus, aleluia, pode pedir, porque Deus é fiel para fazer, igreja. A Bíblia diz que Moisés, ele não era um homem santo, ele era um homem cheio de defeito, mas ele tinha uma intimidade com o Pai. Qual é o grau de intimidade nossa com Deus? É aquilo que eu disse, Veio o pessoal até põe uns band-aid, Só busca Deus na hora que fazer um curativo, A hora que precisa de um socorro bem presente, na hora da angústia, Ele é mesmo. Mas vamos buscar Ele no momento bom também. Vamos agradecer a Ele na bonança também. Está empregado, glória a Deus, muito obrigado. Está desempregado, glória a Deus, Eu não tenho que agradecer, buscar só no momento da dor. Eu sei que Deus pode fazer, agora eu vou buscar Ele. Sabia que muitos de nós vivemos a vida inteira, assim, uma vida assim, como que eu poderia dizer? Uma vida assim, vivendo assim, dias não tão bons, tendo problemas. Sabe por quê que Deus permite? Porque se Ele abençoar, Ele sabe que nós não vamos mais adorar. Sabia? E Ele quer ser adorado, igreja.
Então é melhor que nós continue com o pãozinho e a manteiga só para comer, todos os dias, e adorar a Deus, do que eu ter todos os dias o pão e o queijo, o presunto, sei lá o que mais na mesa, e dar as costas para Ele. E Ele sabe, porque a Bíblia diz que Ele conhece, amém? A Bíblia diz que Ele conhece nós. A palavra ainda diz que enganoso é o nosso coração, porque Ele conhece lá dentro. E é melhor eu ter pouco, mas eu permanecer com Deus com alegria. Eu senti prazer de estar na casa de Deus. Eu senti prazer de adorar, de buscar, de glorificar o nome dEle, de acordar todos os dias sendo grata, de comer um prato de comida todos os dias e agradecer, Senhor, muito obrigado por esse alimento, Senhor, do que eu ter um monte, poder ir para o restaurante, ter carro bom e viajar e passear, e Deus está longe. Deus não quer estar longe, igreja. Deus não quer ser um Deus longe. Ori canta lábia, chourianda lamanai. Halabia soubia, halaxeria da súbia-nai. Ele não quer ser um Deus distante, igreja. Ele quer ser um Deus íntimo. Ele quer ser um Deus íntimo de você e de mim. Deus, nesta noite, Ele diz para mim e para você, eu quero ser íntimo de você, filho. Eu quero ter intimidade com você, amalai se canta, arábia sóbia. Vamos ficar em pé nesta noite, amados, igreja. Coloca a mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração. Aleluia. Ele é o nosso Pai nesta noite. Hoje é comemorado o Dia dos Pais, né? Que Deus o abençoe. Quem é pai? Eu queria que quem é pai viesse, ficasse aqui, ó, mais ou menos aqui, ó. Os pais que estão aqui hoje, por favor. Fica aqui, né, meu? Quem é pai, pode ficar aqui na frente. Assim, até longe do outro, se quiser mesmo. Só para mim, para nós ver quem é os pais. Eu vou estender as mãos para nós orar. Amém, igreja? Nós vamos orar nesta noite pelos pais. Deus quer ser íntimo de você. Ele é pai também. Aleluia. Tenho certeza que todos nós hoje nos alegramos com a presença dos nossos filhos. Alguns chegou de manhã, deu um abraço no pai, outro almoçou junto, né? Eu tenho certeza que todos os pais que estão aqui se alegrou de estar junto com seu filho. Deus se alegra de estar com você, amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que estás no céu, aqui está diante da tua santa presença os pais nesta noite. Que o Senhor venha abençoar, Pai amado, cada pai. Que o Senhor venha multiplicar os anos de vida na terra, com saúde, com paz, com sabedoria. Pai querido, que o Senhor venha acrescentar a fé no coração desses pais, para que eles venham, Pai querido, cada dia ser íntimo do Senhor. Abençoa eles, ó Pai amado. Pai querido, que o Senhor venha, Pai, abençoando do alto os céus nesta noite, cada pai aqui presente. Senhor, dando a eles sabedoria para cuidar dos seus filhos, sabedoria para ensinar, Pai querido, nos caminhos do Senhor. Oh, Deus amado, sabedoria como um sacerdote dentro da sua casa. Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, eu libero nesta noite, Pai, esta palavra sobre a vida deles, palavra de bênção, em nome de Jesus, Pai. Pai querido, e na vida da igreja. Senhor, nós liberamos nesta noite, Pai, esta palavra de intimidade, palavra, Pai querido, que nós precisamos cada dia, Pai, ser íntimo do nosso Pai. Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa cada família que veio aqui nesta noite, abençoa as nossas crianças, guarda as nossas crianças, guarda, Senhor, os nossos jovens, guarda, Senhor, os anciões, Senhor amado, aqueles que não podem estar na tua casa.
Pai querido, por causa, Senhor, desta pandemia. Deus, nós oramos nesta noite, Deus, entregando a Ti a Tua igreja, entregando a Ti aqueles que estão a caminho desta casa, para o próximo culto, entregando a Ti, Senhor, aquele que desanimou, aquele pai, Senhor, que passou por luta nesta quarentena e desanimou de estar na Tua presença, que ele venha ser despertado como pai, como mãe, Senhor. Desperta, Senhor, a Tua igreja. Senhor, traz saúde nesta noite, traz renovo espiritual. Guarda, Senhor, aqueles que estão aqui nesta noite, leva em paz para os seus lares, debaixo da Tua proteção santa, em nome de Jesus Cristo. Senhor, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, continue abençoando, que seja uma semana, Pai, para a Tua igreja, para o Teu povo, que tem chamado pelo Teu nome, seja uma semana de vitória, uma semana de proteção. Deus, guarda, Senhor, o Teu povo, livra o Teu povo, Pai, desta enfermidade, livra o Teu povo deste mal que tem afligido, Pai amado. Senhor, guarda, Senhor, abre porta para aquele que precisa, sustenta, Pai, traz o pão de cada dia na mesa dos Seus filhos, Pai amado. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nós Te agradecemos por esse dia, Pai, dia 9 de agosto de 2020. Senhor, muito obrigado por esse domingo. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez, Pai amado. E por tudo que o Senhor ainda há de fazer, em nome de Jesus.